Bom, pessoal, o vídeo de Jujutsu Kaisen foi derrubado. Já tava preparando aqui pra dormir e o vídeo acabou sendo derrubado. Então, definitivamente, parece que algumas coisas acontecem só com o Geek Brasil. Não vou dizer que só acontece com o Geek Brasil, mas é algumas coisas que, tipo assim, são raros os vídeos que a gente passa aqui de 50 mil visualizações. Esse vídeo tinha ido muito bem, a gente tinha pegado 80 mil visualizações. A gente tomou um pequeno destaque e tomamos a martelada. Então, levamos um strike, já ficamos com um aviso. Eu não sei como que eu vou publicar os outros vídeos a partir de agora, mas foi um strike bem sério. Foi um strike diretamente ali da Shueisha. Então eu não sei como que eu vou fazer com os vídeos nesse exato momento, mas pelo menos vocês ficam com essa parte para não ficarem sem o capítulo. E é isso aí. Apoiem, compartilhem pra gente não perder o engajamento que a gente estava tendo, um bom engajamento no vídeo de Jujutsu. Tamo junto. Yo, Geek! Tudo isso lá! O capítulo 19 de Jujutsu Kaisen módulo começa com Mahoraga sendo ferido em seu braço esquerdo. Ele tenta entender o que está acontecendo, mas Dabura já desapareceu da sua frente. Dabura parece estar usando as habilidades do seu terceiro olho agora e se tornando cada vez mais rápido. Nós voltamos para falar mais deste capítulo intitulado de Rápido Progresso depois da vinheta. Dabura então se movimenta em uma velocidade absurda, onde tudo fica parado em relação a ele. Prédios vão sendo derrubados conforme sua movimentação, enquanto ele começa a dizer que precisa continuar se empurrando para alcançar a velocidade da luz. Ele surge através ali do Mahoraga, agrupando ainda mais velocidade. Dabura pensa que seu corpo está sentindo o calor e como isso está pesado. O narrador então explica que em velocidades próximas à velocidade da luz, o ar se comporta menos como um fluido e em vez disso exibe propriedades semelhantes a um sólido. Dabura começa a pensar, e daí? Ele vai continuar avançando. Não importa o que aconteça, não importa o que ocorra, ele vai continuar em frente. Meus amigos, categorizado aqui como o capítulo pede, eu venho para você pedir deixar o seu like, se inscreva aqui no canal e também compartilhe os nossos conteúdos por aí. Estamos com a nossa meta para atingirmos 200 mil inscritos. Eu acredito que nesse vídeo a gente vai conseguir pelo menos ultrapassar 160 mil inscritos. Então se inscreve aqui pra gente continuar com a nossa meta para o ano de 2026. Você ainda pode fazer parte aqui do nosso clube, da nossa escola técnica do Geek Brasil, fazendo parte aqui de você contribuir com o canal, seja ali se tornando membro, mandando um valeu ou até mesmo um pixzinho. Você pode continuar fortalecendo ainda mais os conteúdos do Geek Brasil, ficando creditado aqui nos nossos conteúdos, escolhendo um dos personagens da escola técnica. Vemos que o Dabura então rasga sua velocidade entre os prédios, transformando tudo ao seu redor em cacos. Ele diz que precisa ficar entre os guerreiros. A cara do Mahoraga está completamente distorcida por causa de sua velocidade. De repente, tudo muda. De um silêncio absurdo para uma explosão inacreditável. Mais uma vez, a terra abandonada de Tóquio é atingida por um raio de destruição. Bom, se os humanos queriam diminuir as maldições, eu acho que eles vão conseguir depois desse combate. Eu acho que se os humanos queriam ali que as maldições fossem destruídas, eu acho que depois desse combate dá pra dizer que algumas ali serão exterminadas, pelo menos. Dabura se afasta. Ele tem dificuldades para ficar de pé, mas está em choque com o que está vendo. O leme do Mahoraga se adapta mais uma vez. Quando não havia quase mais nada do Shikigami, nós observamos o leme avançando. Dabura começa a pensar que Mahoraga provavelmente se adapta mais rápido à força bruta / simples do que para uma técnica complexa. Ele começa a dizer que isso é uma dor de cabeça, o que se encaixa em duas categorias, tanto para derrotar o Shikigami, quanto depois de passar por uma velocidade quase da luz, quase alcançando a velocidade da luz.
Dessa forma, ele sorri, pensando que ao mesmo tempo existe uma parte dele que está se divertindo pela primeira vez ao participar de um combate, ao participar de uma luta. Isso é interessante, né? Porque o Gegeko Tama, ele sempre traz essa temática sobre a solidão do mais forte. O Sukuna talvez se sentia assim, o Gojo se sentia assim, o Itadori se sente assim e agora o Dabura também. O próprio Doura havia dito no capítulo passado de que o Dabura só iria se tornar um verdadeiro guerreiro quando enfrentasse uma batalha, tivesse um oponente à sua altura. E é exatamente isso que ele está sentindo. Ele está sentindo felicidade por conseguir lutar contra alguém, estar lado a lado com alguém ao mesmo tempo que o pode impulsionar para frente. Vimos uma página igual do Nanami em Shibuya, quando ele começa a matar os humanos transfigurados pelo Mahito, achando que está na Malásia. Mas agora, o Dabura está dançando com o Mahoraga. Enquanto é puxado pelo Mahoraga para dançar, Dabura diz que quer renascer como alguém que ele ainda não conhece. Ele quer brilhar ainda mais. Ele quer ser melhor do que isso. Eu sei que essa cena vai gerar vários memes, mas essa cena, por mais que ela pareça ser bem piegas, ela é adaptada exatamente da letra da música Special Z, que é a abertura da segunda parte da segunda temporada de Jujutsu Kaisen, quando nós estamos no arco em Shibuya. Olha só esse trechinho da letra, o que ela diz. Neste crítico momento, vamos dançar. Tóquio, a cidade da linha de frente. À beira da morte, nos críticos momentos, mostre o seu lado mais selvagem. É aqui o Itadori, na verdade o Sukuna falando pro Itadori para ele dançar, e depois o Yuji vai chamar o Sukuna para dançar no final do mangá. E é exatamente essa a ideia que o Gegeko Tama aponta para nós na sua arte no final do mangá. A gente observa um quadro do Yuji com o Sukuna no final de Jujutsu Kaisen, a história principal, com os dois personagens dançando. O Sukuna a contragosto e o Itadori se divertindo pra caramba. Então tem uma temática ligada a esse quadro do Dabura com o Mahoraga que já vem sendo puxado desde lá atrás. Os mais fortes chamam um ao outro para dançar. É engraçado, mas o Mahoraga chamou o Dabura para dançar para que ele se torne mais forte. Tenho absoluta certeza que Gegeko Tama se inspirou em Special Z para fazer tanto a parte do Yuji dançando ali com o Sukuna e agora do Mahoraga chamando o Dabura para dançar. Dabura então respira fundo e vemos que sua perna já não está mais prestando. Ele pensa que ela vai atrapalhar e é melhor cortá-la fora. Mas então ele tem um pensamento rápido e se questiona se o Jujutsu da Terra é capaz de curar as pessoas. Dabura começa a pensar nas palavras de Uzami, de como Cross e Maron estavam em situações complicadas, mas mesmo assim eles se ofereceram para curá-los. Dabura começa a pensar que esse tipo de poder não existe no Jujutsu Shimoriano. Ele começa a se questionar sobre como pode se curar usando uma força negativa como a energia amaldiçoada. Ele se lembra de sentir algo diretamente da energia amaldiçoada vinda da lâmina do Mahoraga, que era um pouquinho diferente. E pouco a pouco ele começa a encaixar as peças. Dabura chega à conclusão que existe um método de converter energia amaldiçoada negativa em positiva. Então, sua perna esquerda começa a se regenerar. Isso chama até mesmo a atenção do Mahoraga. Dabura finalmente entendeu o uso da energia amaldiçoada reversa. Esgotado e sorrindo, Dabura diz que o Jujutsu da Terra é bastante avançado. E como eu falei pra vocês, o Mahoraga está transformando o Dabura em um monstro. Ele já era um monstro, ele tá ficando um monstro ainda maior, porque ele vai continuar dando golpes na velocidade ou quase na velocidade da luz e vai continuar regenerando ali o seu corpo. Fora que isso pode abrir precedentes para um ponto específico de uma técnica nova para o Dabura.
Vamos para o lugar onde o alto escalão dos feiticeiros da Terra está. Eles estão conversando e explicando sobre as consequências entre a luta de Dabura versus Yuka. No meio do confronto, existe uma grande chance de que espíritos amaldiçoados no centro de Tóquio se espalhem como um enxame de aranhas jovens. A questão em pauta é a quantidade em vez da qualidade. Eles duvidam que espíritos amaldiçoados do nível 2 fujam. Em vez disso, haverá uma onda de maldições de baixo nível assustadas. A missão deles, no caso, é exterminá-las. Vemos que é Miyaguni que está conversando com todos. Ela explica que eles foram designados à zona desabitada nas prefeituras, que fazem fronteiras com Tóquio, e em seguida vão estender a área de evacuação para mais 10 quilômetros. Eles também ajustaram a barreira ao redor de Tóquio para que ela guie os espíritos amaldiçoados em direção ao oceano o máximo possível, e pede para que todos se mantenham alerta e trabalhem de forma atenta. Miyaguni termina dizendo que devem garantir que suas baixas sejam apenas Yuka, e isso é para o bem dela. Que desgraçada, né? Que desgraçada. E não é à toa que vai acontecer o que vai acontecer mesmo. Osuke, que não está na reunião, aparece dizendo que não há garantias que os terráqueos honrarão as regras do duelo de mesa. Ele diz que eles precisam garantir que ninguém vai interferir na batalha de Dabura. Ele está acompanhado de alguns Rúmeus que estão dizendo para ele que não acreditam que os terráqueos iriam interferir em uma batalha contra o Dabura, mesmo que se eles quisessem. O que Osuke responde que eles aceitaram o duelo, logo podem ter algum truque sujo na manga. Osuke diz que se eles virem qualquer terráqueo pode prendê-los ou matá-los, o que um outro responde ao Osuke que isso já é ir longe demais. Osuke fica furioso com eles, dizendo que foram os terráqueos que deram os primeiros passos contra o Cross. Eles precisam acabar com tudo isso, é para mijar e marcar o território, tomar o lugar para si. O Osuke basicamente só queria uma motivação, né? Um mártir para levantar como uma bandeira. Então os Simonianos e os terráqueos se encontram e estão prestes a começar a lutar, visto que os Simurianos estavam invadindo ali o prédio e os terráqueos, né, os humanos, estavam chegando ali na base do lado de fora. Então, ali do lado, nós observamos a chegada de um jovem encapuzado, soltando um puta que pariu. É Yuji Itadori. Ele já sabia que isso ia acontecer, mas sabe que não havia dito nada em relação a isso ainda. Vemos que em cima da sua mão, seu sangue já está formando uma bola. Mino se aproxima, enquanto Yuji faz a pose do sangue perfurante para atirar. Mino questiona o que aquela pessoa está fazendo, mas então entende quem ela é e só consegue ficar parado. Yuji então dispara seu sangue perfurante de forma absurda, mostrando um controle infinitamente maior do que Noritoshi Kamo e também maior do que o seu irmão Chozo. Yuji faz vários vetores de sangue se espalhando ali por todos os lugares em uma quadrilização ali do seu xará. Uma quadrilização fantástica ali do seu xará, da forma como a base ali do sangue perfurante sai do quadro do centro e vai se espalhando, né? Cobrindo todos os quadros, cobrindo ali toda a página. Ficou bem legal ali a técnica da manipulação de sangue usada desta forma. Nós observamos que o sangue se espalha por todo o prédio, gruda nos humanos, gruda nos simurianos, que tentam entender o que está acontecendo. E dessa forma, de forma avassaladora, uma explosão de sangue se segue pelo prédio todo, mostrando que Yuji também é capaz de usar o Supernova, mesmo ele não nomeando o ataque. Yuji pensa que usou um poder muito grande, enquanto todas as janelas do prédio se quebram e mais sangue começam a vazar por todos os lados. No final, Mino reconhece que é Yuji Itadori. Bom, com essa quantidade de sangue sendo espalhada aí por todo o local, fica meio difícil não imaginar que todo mundo esteja morto, né? Todo mundo dentro do prédio não esteja morto. E também não dá pra negar que ele não aprendeu bem com o Gojo. Na primeira oportunidade que o alto escalão se reunir no mesmo prédio, mate todos eles, principalmente na questão de que a galera fica ali irredutível de voltar a negociar uma paz, né? Então
O Yuji foi lá e fez exatamente aquilo que o seu mestre havia lhe ensinado. Tipo, o Itadori foi na primeira vez. A primeira vez que eles pisaram fora da linha, o Yuji foi lá e finalizou eles. O Gojo fez exatamente isso antes de lutar contra o Sukuna. A gente percebeu que ele foi até o alto escalão e eliminou todo mundo que estava ou que poderia atrapalhar esse novo momento, esse novo ponto para o Jujutsu. E é engraçado isso porque logo é uma base envolvendo uma fala do Sukuna no capítulo 3, que ele diz que hierarquias que não levam em conta sua força são entediantes. E ele fala isso para o Gojo devido a ele achar que o Gojo, sendo mais forte, ele era quem estava no comando. Só que ele não era quem estava no comando, ele só estava seguindo uma regra. No caso ali, a geração do Yuta e a geração do Itadori deixaram as coisas escalar para esse patamar novamente, que era esse alto escalão escroto de meio que colocar uma criança na mira ali de um feiticeiro, na mira ali de um simuriano completamente avassalador e não lutarem para proteger as gerações posteriores. Eles estavam colocando alguém ali na linha de frente de forma absurda. E quando o Yuji chega, ele dá cabo em todo mundo. Yuji provavelmente deveria estar fora do país, por isso demorou para chegar. E como as informações devem estar ocorrendo em segredo dessa batalha, a gente consegue ver que o Yuji pode ter atrasado um pouquinho, né? Não sei se ele chegou tarde, não sei se dá pra dizer que ele já chegou tarde, mas dá pra dizer que ele chegou um pouco atrasado. Bom, se for pra chutar aqui alguma coisa sobre pra onde o Yuji vai agora, provavelmente ele vai parar a luta do Tsurugi primeiro, visto que a batalha ali do Dabra contra o Mahoraga vai continuar por um bom tempo. Só que o Tsurugi ele pode morrer a qualquer momento numa batalha ali contra o Maro. Então a gente consegue ver que o Yuji vai para aquela batalha e depois vai encontrar o Dabura ali, ficando cada vez mais forte em um combate contra o Mahoraga.